2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Queridos, nesse texto aqui, na verdade, se você ler a primeira e a segunda carta de Paulo, você vai perceber que são cartas de instrução. Ele está instruindo Timóteo porque Paulo tinha deixado Timóteo cuidando de algumas igrejas. E alguns alertas Paulo ele vem trazer acerca do tempo do fim. E um dos alertas que Paulo traz, ele está nesse texto quando ele diz: virá o tempo em que não suportarão. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu pergunto a você, que tempo é este? E que sã doutrina é essa? Esse tempo que ele está falando aqui é o próprio tempo do fim. Amém? E se você não percebeu ainda, eu acredito que todos aqui perceberam, nós já estamos vivendo no tempo do fim, amém? Então nós estamos vivendo nesse tempo, onde Paulo diz a Timóteo: é chegado um tempo onde não suportarão mais a sã doutrina. Que sã doutrina é essa? É a palavra pregada de forma pura, revelando a vontade de Deus para a vida do homem. Agora, interessante é que a palavra de Deus, ela se confirma. Por exemplo, aquilo que Paulo diz aqui, ele tinha dito algo muito semelhante em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias virão tempos tenebrosos. O que é que ele está dizendo quando ele diz que o Espírito expressamente diz? Ele está dizendo, o Espírito Santo, ele de forma urgente, ele está indicando isso. É como se o Espírito Santo ele estivesse gritando no coração de Paulo e dizendo: Paulo, prepare o meu povo. Por quê? Porque eles enfrentarão dificuldades nos últimos dias. Eles enfrentarão dificuldades a respeito da saúde espiritual deles. E a Bíblia também fala sobre esse tempo do fim nas cartas de Pedro. Agora vá comigo para Judas, que é um outro texto onde o Espírito Santo ele usa para nos alertar acerca desse tempo do fim. Judas fica antes de Apocalipse. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Judas capítulo 1, e nós vamos ler alguns textos, alguns versículos aqui dentro do livro de Judas, amém? Judas capítulo 1, a partir do versículo 3. Nós vamos começar lendo o 3, depois vamos pular para o 11, então nós vamos ler o 17 ao 19, ok? Versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Versículo 4 diz assim: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Agora vá para o versículo 11. O versículo 11 diz assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Aí o versículo 17 a 19 diz assim: todavia, amados, lembrem-se do que foi
predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. O que é que nós estamos vendo aqui? Quando Judas ele vai dizer: eu queria escrever a vocês acerca da nossa fé comum, mas eu achei ainda mais necessário insistir para que vocês batalhassem pela fé, que uma vez por todas sua entregue aos santos. Ele diz o porquê. Por que ele diz é necessário batalhar por essa fé? Ele diz: porque se infiltraram alguns homens entre vocês. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Eles se infiltraram entre vocês. Ele estava falando para a igreja. Ou seja, Judas está falando sobre uma espécie que conseguiu entrar e permanecer dentro da igreja. E nós conhecemos essa espécie como a espécie do joio. Amém? Aí Judas ele começa a desenvolver a sua carta. E no versículo 11 ele vai citar 3 homens. Ele vai dizer: ai deles. Ai deles quem? Ai desses homens que estão pervertendo o povo de Deus. Ai desses homens que estão pervertendo a igreja. Ele diz: ai deles, porque seguiram o caminho de Caim. E a Bíblia diz: buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos pela rebelião de Corá. Agora vamos pegar esses 3 nomes, queridos. Nós temos aqui Caim, certo? Diga comigo, Caim. Ele fala Balaão, diga Balaão. Corá. Todos esses 3 homens que foram citados como homens ímpios aqui na Bíblia, por incrível que pareça, eles são homens que no princípio demonstravam intimidade com Deus. Se você observa, por exemplo, a vida de Caim, Deus falava com Caim, meu amigo. Deus falava com Caim de forma clara. Então era um homem que até ouvia a voz de Deus. Era um homem que no princípio ele parecia um homem que estava bem intencionado a buscar o Senhor. Afinal a Bíblia diz que ele trouxe uma oferta para Deus e foi rejeitado. O problema foi depois que ele foi rejeitado. Porém você percebe que no começo parecia que as intenções de Caim eram boas, mas no final o coração dele se revelou reprovável. Caim era um homem que até ouvia e falava com Deus, clara e nitidamente. Ele fala também aqui sobre Balaão. Eles buscaram o lucro e caíram no erro de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um profeta de Deus, irmão. Ele era um profeta de Deus e ele era um profeta ungido. Ele de fato era ungido e profetizava em nome do Senhor. Porém tem um problema. Ele, embora tivesse os dons do Espírito, ele não tinha um caráter podado. E por não ter o caráter podado, ele permitiu que o coração dele fosse seduzido pela proposta de Balaque. Aí você pega quem mais? Coré. Quem foi Coré? Coré, ele foi um homem que fazia parte dos levitas. Coré, ele fazia parte do povo de Israel. Ele estava com o povo de Israel quando o povo foi liberto do Egito. E ele até tinha um serviço. O que é que eu quero mostrar para vocês? Judas escrevendo, ele menciona esses homens que estavam, corrompendo a igreja. E ele cita 3 exemplos de homens que também a princípio estavam no caminho correto, mas se desviaram no processo. Agora, quando falamos sobre o tempo do fim, nós vamos encontrar o Espírito Santo indicando isso: corrupção, esfriamento espiritual, pessoas com coração endurecido. Só tem um problema com isso. Quando nós vamos ensinar e falar sobre isso, é muito perigoso que a gente acabe ministrando ou falando coisas, que torne você uma pessoa religiosa e legalista. Mas eu quero dizer para você, existe um desafio na igreja. Amém? Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é permanecer no equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Existem 2 extremos que você pode cair. É o extremo da religiosidade e é o extremo da libertinagem.
Qual é o extremo da religiosidade, irmão? Quando você se torna uma pessoa tão religiosa, mas ao mesmo tempo orgulhosa. E sabe, essas pessoas, elas acabam se desviando do projeto do Senhor. Porque nós somos salvos pela graça e permanecemos na graça. Quantos de vocês já conheceram pessoas que eram bastante religiosas, mas condenavam todos? Eram pessoas caluniadoras. Eram pessoas que tinham, sabe, amargura no coração. Essas pessoas caíram no erro, o mesmo erro de Gálatas. Eles começaram na graça, mas acabaram caindo. E sabe qual é o problema com isso? Quando você tem no coração o desejo por servir a Deus, o diabo ele sempre vai tentar te confundir, colocando no teu coração, sabe, pensamentos e sistemas religiosos. Qual será o resultado disso? Você vai pensar que as bênçãos que você recebe é por causa da tua obra, da tua santidade, é por causa da tua performance. Você vai pensar que você é melhor que os outros, e nós vimos isso acontecendo. E você vai começar a viver uma vida, como é que eu posso dizer, pesada. Houve um tempo na igreja brasileira, e eu preciso falar isso aqui para o contexto. Houve um tempo na igreja brasileira em que éramos bastante religiosos. Sim ou não? Você lembra desse tempo, Gevício, que jogar bola era pecado? Lembra desse tempo, Lani, que usar brinco era pecado? Vocês lembram desse tempo onde você não podia ter TV em casa? Lembram desse tempo? Lá no final de 2000, não é isso? Eu nasci no final de 2000, então eu não tenho nem muita propriedade para falar muito desse tempo. Mas qual era o problema? Uma igreja que ela se move no extremo da religiosidade, ela não consegue agradar a Deus, sabe por quê? Porque da mesma forma que recebemos o evangelho pela graça, sem os nossos méritos, sem a nossa performance, sem, sabe, o nosso esforço, o nosso trabalho, nós permanecemos nessa graça e por meio dessa graça vivemos uma vida que agrada a Deus. Então não é pelas minhas obras. E o sistema religioso, ele diz, e nós sabemos bem disso, que você tem que fazer por merecer, que você tem que, sabe, conquistar, que você tem que dar duro para Deus, olhar para você, te dar as respostas das tuas orações e permitir que você tenha intimidade com Ele. Esse é um extremo que nós não podemos cair, sabe por quê? Algumas pessoas se tornaram tão religiosas e confiando nas próprias obras, que elas acabaram se afastando de Jesus. Paulo diz aos Gálatas: vocês que estão se justificando da lei, da graça vocês estão caindo, e vocês estão se afastando do Senhor. O que é que isso me mostra, irmão? Que como igreja, nós não podemos andar no extremo da religiosidade e do legalismo. Você entende o que eu falo? Nós não podemos andar nesse extremo. E algumas pessoas, elas têm uma tendência para esse extremo. Mas eu quero dizer para você, não podemos também pegar o outro extremo. Eu falei para vocês, e vocês sabem da história, que a igreja brasileira foi muito religiosa por muito tempo, amém? Mas de repente a igreja começou a se abrir para mensagens da graça de Deus. Aí pega 2000, 2010 até hoje. Só que da mesma maneira que algumas pessoas se embriagaram com a religiosidade, algumas pessoas desse tempo estão se embriagando com a graça e transformando a graça de Deus em libertinagem. É isso que Judas vai falar aqui. Existem alguns homens que se infiltraram entre vocês e que transformaram a graça de Deus em libertinagem. O que é libertinagem? É uma liberdade que excede aquilo que é conveniente. O que aqueles homens estavam fazendo dentro da igreja? Eles estavam usando a graça de Deus, eles estavam usando o ensino da graça de Deus como uma desculpa para uma vida errada, para uma vida ausente de temor, para uma vida corrompida, para uma vida de desobediência. E querido, nós como igreja temos o desafio de entrar no equilíbrio. Porque se você se torna uma pessoa religiosa, você pensa que você vai para o céu porque você é bom. Você pensa que as pessoas, sabe, estão fracas porque elas são malditas e não merecem a Deus.
Você vai pensar que você está recebendo bênçãos e você está recebendo a unção pelo preço que você paga orando, jejuando e indo para o monte, irmão. Existe um valor em você orar, sim. Existe um valor em jejuar, sim. Existe um valor em ir ao monte, sim. Mas eu quero que você entenda que essas são obras de comunhão. Essas não são obras de barganha. Então não é a tua obra religiosa que te garante uma posição diante de Deus, mas somente o sangue de Cristo. A Bíblia diz, Hebreus 10, versículo 19: tendo ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou pelo véu, isto é, pela sua carne. O sangue de Cristo foi o que me comprou e o que me garantiu um lugar perante a presença de Deus. O sangue de Cristo me trouxe justificação, e nada que o meu esforço humano pode fazer vai conseguir compensar aquilo que o sangue de Cristo efetuou na minha vida. E é maravilhoso saber disso, porque se eu não souber disso, eu vou pensar que eu ainda não consegui um emprego ou que eu fui demitido porque Deus está irado contra mim. Isso não é verdade. Se eu ficar no engano da religiosidade, eu vou pensar que eu fiquei doente porque Deus não se agradou de mim, porque eu fiz alguma coisa que, sabe, fugiu dos trilhos, e Deus agora está me punindo. E a gente sabe que o caráter do nosso Pai é bom, e Ele dá aquilo que Ele tem. E Deus não tem doença, Deus tem cura. Você pode dizer amém? Aleluia. Mas sabe qual é o nosso problema e por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós, como pessoas, somos facilmente inclinados aos extremos. Então eu conheço pessoas que eram religiosíssimas, mas quando conheceram a mensagem da graça, elas pularam do outro lado da gangorra, do lado que estavam para o outro lado. Ficou desequilibrado da mesma forma. Antes elas estavam mergulhadas na religiosidade, no legalismo, na justiça própria, pensando que o esforço delas é que garantia algo para Deus, algo diante de Deus. Agora elas pensam que se eu fui salvo pela graça, isso quer dizer que eu posso viver a vida da maneira como eu quero. Ah, irmão, eu fui salvo pela graça, então não importa mais uma vida de temor ao Senhor. Eu fui salvo pela graça, então eu posso fazer algumas coisas que o mundo aprova. Eu fui salvo pela graça, e você entende aquilo que esse ensino pode gerar. Então nós precisamos alcançar o ponto de equilíbrio. Nós não devemos nem nos tornar religiosos e nem devemos nos tornar libertinosos, porque os dois vão produzir uma vida que desagrada ao Senhor. E sabe, uma coisa que os religiosos sempre falam: Deus é fogo consumidor. É assim ou não é? Uma coisa que eles pouco falam, que Deus é amor. Deus é fogo consumidor? É, mas Deus também é amor. Aí uma coisa que o pessoal dessa graça corrompida, eles estão ensinando, que Deus é amor. E a gente sabe que Deus é amor. Amém? Alguém aqui tem dúvida que Deus é amor? Deus é amor. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, ela diz que Deus é fogo consumidor. E o fogo ali não é o fogo do Espírito que faz você ficar cheio da glória. O fogo ali é o fogo de juízo. Então, se Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor, o meu desafio é aprender a caminhar com Deus, sabendo que da mesma maneira que Ele é amor, Ele também é fogo consumidor. Porque você passa a se tornar para Deus como um filho que reconhece os seus direitos, que sabe que pode deitar no colo do pai, que sabe que pode receber as bênçãos. Você passa a se comportar como aquele filho que ama o pai, ama estar na presença do pai, mas que reverencia, que ama e que respeita o pai. Diferente de um filho que desrespeita e desobedece e diz: eu sei que você me ama de qualquer jeito. E de repente do outro filho que não gosta de ter comunhão com o pai, mas camufla isso numa capa de religiosidade. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Diga assim comigo: equilíbrio. Agora, o interessante é que quando nós lemos alguns indícios ou alguns sinais do tempo do fim, nós percebemos que o tempo do fim, ele será marcado por uma doença espiritual.
E a doença espiritual eu quero chamar hoje de síndrome de Judas. Síndrome de Judas. Por quê? Porque da mesma maneira que ele fala aqui sobre pessoas que estavam se infiltrando na igreja, Judas, ele estava entre os 12. Se você ler João, capítulo 6, versículo 70, Jesus vai dizer assim: eu não escolhi vocês 12. Aí o próprio Jesus diz: e um de vocês é o diabo. Então, por que eu falo síndrome de Judas? Eu estou me referindo a pessoas que estão vivendo juntamente conosco, mas não são dos nossos. Pessoas que, assim como os homens que Judas citou, não Judas Iscariotes, o outro Judas, tá? Se infiltraram dentro da igreja e começaram a se tornar um instrumento do diabo para trazer corrupção e para trazer perversão dentro da igreja. A palavra do Senhor diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E sabe por que é interessante nós pensarmos nesse assunto, querido? Porque se você observa a trajetória de Judas, você pode se comparar com ele e dizer: eu jamais faria o que esse homem fez. Eu jamais trairia Jesus. Eu jamais faria algo dessa forma. Mas eu quero que você entenda algo. Judas fez o que ele fez porque ele estava debaixo de uma influência demoníaca. Eu vou mostrar isso para vocês já já. A questão é: o que foi que abriu espaço para que Judas fosse possuído? Eu quero que você vá comigo rapidamente para o livro de João, capítulo 13. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre Judas, para entender como nós devemos nos posicionar nesses últimos tempos, amém, querido? João capítulo 13, se você não achou, somente escute a palavra, amém? João 13, versículo 21, preste bem atenção aqui. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Diga assim: encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava ali dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que Judas comeu o pão, Judas saiu. Preste bem atenção aqui. Eu muitas vezes lia esse texto na Bíblia com muita confusão, porque eu pensava que Jesus tinha predestinado Judas para o trair. Afinal, o próprio Jesus, ele diz em Mateus, capítulo 26, ele diz assim: o Filho do Homem, ele vai de acordo com aquilo que está escrito sobre ele. Mas ele diz assim: mas ai daquele por quem o Filho do Homem será traído. Então eu lia isso, e eu lia as profecias que falavam sobre a traição de Jesus, e eu ficava em parafuso pensando: meu Deus, parece que o Senhor usou Judas como uma pecinha no seu tabuleiro. Quem aqui já jogou xadrez ou dama? Sabe, tem aquelas jogadas que você descarta uma peça só por um plano maior, não é isso? Você descarta uma para comer 3. Eu olhava esse texto pensando: meu Deus, parece que o Senhor jogou Judas de escanteio. Porque eu li isso aqui, irmão. A Bíblia diz que logo quando Jesus entregou o pedaço molhado para Judas, ele comeu e ele ficou possuído pelo diabo.
Eu pensava, meu Deus, será que Jesus, ele permitiu? Afinal, você lembra? Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás, ele me pediu permissão para cirandar você como trigo, para moer você como trigo. Aí ele diz: mas eu pedi a seu respeito. Eu olhava esses dois textos e pensava, meu Deus, se Jesus, ele intercedeu por Pedro, por que Jesus não poderia também interceder por Judas? Eu ficava em conflito, pensando que Deus tinha predestinado Judas para se corromper. Afinal, irmãos, Pedro pecou como Judas. Pedro negou Jesus, e a Bíblia diz que Pedro negou com blasfêmia, com praguejamentos, que é o equivalente a xingamentos. Eu penso, meu Deus, qual a diferença de Pedro e Judas? E por que a Bíblia diz que para Judas não houve espaço de arrependimento e Pedro conseguiu se arrepender? Irmão, a questão não está em Judas ter traído e em Pedro ter negado. A questão é muito mais profunda do que você imagina. E se você entender isso, você descobre que se nós não tomarmos certos cuidados, haverá um pedacinho de Judas dentro de cada um de nós. Em João capítulo 12, você não precisa abrir lá também, mas em João capítulo 12, do versículo 4, é essa história onde a mulher, ela quebra o vaso e unge Jesus, e Judas, o espertão, ele vai dizer assim, versículo 4: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Irmão, 300 denários é 1 ano de salário. A pessoa, se juntar o salário do ano todo, era o equivalente a 300 denários. Aí o versículo 6 vai dizer algo poderoso e ao mesmo tempo triste. Ele diz assim: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Quando eu observei esse texto, eu percebi que havia uma diferença absurda entre Judas e entre Pedro. Por que Judas ficou debaixo da influência de Satanás? Você tem que entender que quando Jesus entrega o pão molhado com vinho a Judas, Jesus não acionou ali algum botão espiritual que fez o diabo ter permissão para entrar e possuir Judas, não. Jesus, ele acompanhava Judas, que estava com ele. Judas foi um dos primeiros discípulos a acompanhar Jesus. Judas permaneceu com Jesus quando os outros abandonaram Jesus. Quando Jesus fala: quem não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem paz comigo. Todos os outros discípulos foram embora, ficaram os 12. Aí Jesus pergunta: vocês 12 também não querem ir embora não? Judas estava entre eles. Então Judas estava com Jesus quando Jesus, ele falava assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque vai amar um e odiar outro. Aí Jesus dizia em outras palavras: você não pode servir a Deus e a Mamon. Judas estava ouvindo essas palavras. Judas estava ouvindo Jesus quando Jesus fala sobre o jovem rico. E aí Jesus fala assim: eu digo para vocês, na verdade, que dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Judas estava com Jesus todas as vezes que Jesus fazia alertas acerca do amor ao dinheiro. Judas estava lá. Então, quando eu percebo isso, eu descubro que Jesus não deixou Judas para se perder. Judas mesmo escolheu o seu próprio caminho de perdição. Você sabia que Jesus, ele fala mais sobre dinheiro do que sobre um bocado de assunto na Bíblia? Judas estava lá. Judas estava lá quando um irmão chega para Jesus e fala assim: Jesus, manda meu irmão repartir a herança comigo. Aí Jesus responde assim: quem foi que me constituiu como juiz entre vocês? Aí Jesus começa a falar sobre a avareza. Cuidado com a avareza. Qual foi o problema de Judas? O problema de Judas foi que ele estava com Jesus,
mas o coração dele estava fechado para as palavras que Jesus falava. Agora o interessante, querido, é que como Judas não ajustou o seu coração, isso abriu espaço para que um pecado se enraizasse nele e se mantesse vivo. Esse foi o problema de Judas. Ele não começou traindo Jesus abertamente, publicamente, mas ele começou de forma oculta, pegando o dinheiro da bolsa de Jesus. Ele sabia que isso era errado, e Jesus com certeza sabia que Judas estava fazendo isso. Irmão, tolere o joio, porque Deus tolera, mas haverá um tempo para eles. Você consegue imaginar que o próprio Jesus, ele sendo Deus, ele tolerou a presença de um ladrão entre os seus discípulos? Por que Jesus não repreendeu Judas abertamente como ele fez com Pedro? A questão toda está no coração. A Bíblia diz em Romanos 1 que alguns homens não se importaram em ter o conhecimento de Deus, então Deus os entregou aos desejos do seu próprio coração. Qual a diferença então entre Pedro e Judas? Judas estava com o coração obstinado nas riquezas, e Pedro tinha um coração pronto para se arrepender, tanto é que ele se arrependeu e se tornou um dos grandes. Mas a questão toda é essa, querido. Por que o diabo possuiu Judas? Porque primeiramente, o próprio Judas abriu uma legalidade para a ação diabólica quando ele estava roubando a bolsa de Jesus. Essa é a síndrome de Judas. Qual é a síndrome de Judas, querido? São pessoas que estão dentro da igreja, mas que conseguem encontrar argumentos para justificar que alguns pecados se mantenham vivos na sua vida. Você pode pensar que é besteira, você pode pensar que não vai acontecer nada, mas eu quero te falar algo. A Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então toda vez que você se rebela contra o mandamento da palavra de Deus, você está abrindo espaço por onde a esfera diabólica vai atuar na tua vida. Você talvez não fique possesso da noite para o dia, mas pouco a pouco o diabo vai ganhar espaço no teu coração. E sabe, ele não vai brincar lá dentro. Ele vai começar a obstinar você. Ele vai começar a endurecer o teu coração, até o ponto em que você não consiga mais achar lugar de arrependimento. E sabe por que eu falei para vocês mais cedo sobre encontrar o equilíbrio entre a graça, a religiosidade e a libertinagem? Porque quando eu falo sobre isso e sobre esses temas, a gente facilmente vai querer resolver os nossos problemas com a nossa força. E eu estou aqui para te falar algo. Se existe alguma área errada na tua vida, não é a tua força nem o teu poder que vai resolver, mas é o Espírito de Deus. Se você abrir espaço para Ele, é Ele que vai agir. Mas a questão é, você vai permitir que Ele atue, ou você vai endurecer o coração assim como Judas fez? Hoje em dia nós observamos isso acontecer na prática. É um dos sinais do tempo do fim, e nós precisamos estar protegidos contra isso. Homens que estão entre nós, mas que por alguma razão eles não ajustaram seu coração verdadeiramente ao Evangelho, eles acabam entrando na mesma síndrome de Judas. A Bíblia não fala como aconteceu isso no coração, na mente de Judas, mas com certeza ele encontrou argumentos. Diga assim comigo, argumentos. A palavra do Senhor, ela fala sobre argumentos que paralisam a nossa mente e nos impedem de ver uma vida de obediência. O que são argumentos, queridos? São justificativas. O que esse problema ou essa deficiência vai fazer em nosso meio? Ela vai provocar em você um endurecimento para o arrependimento. E como isso vai acontecer? Quando o diabo conseguir te dar argumentos para justificar algumas áreas na tua vida que estão desajustadas do propósito da palavra do Senhor. E sabe, eu não estou aqui para te condenar, amém?
Eu não estou aqui para me condenar. Eu lidei com pecados, eu lido com tentações, eu lido com inclinações pecaminosas, assim como todos vocês. E nós vamos enfrentar isso até o dia em que Jesus nos arrebatar e recebemos o corpo glorificado. Mas sabe que dentro da igreja existem algumas pessoas que, ainda que estejam lutando contra algo, elas não toleram aquilo. Enquanto que existem outras que dizem que estão lutando, mas se deixam vencer sem usar a palavra para triunfar sobre as inclinações da carne. Como é que nós estamos nos posicionado? Nesse grupo de pessoas, eu já enfrentei pecados, eu já caí em pecados, já enfrentei batalhas na minha carne, mas uma coisa que eu nunca deixei sair do meu coração foi o desejo por servir a Deus em integridade. E sabe o interessante? É que quando você conversa com algumas pessoas que estão nessa situação de tentação ou de pecado, você percebe que ao invés delas serem sinceras, claras e dizer: olha, irmão, está errado, mas eu ainda não estou vencendo por alguma razão, você percebe que algumas delas começam a argumentar, sabe? Eles tentam fazer um malabarismo para encaixar a vida delas na palavra. Eu estou aqui para te dizer algo: não tem como conciliar uma vida com Deus com uma vida de pecado. Ou uma vida de pecado vai expulsar a vida de Deus em você, ou a vida de Deus em você vai expulsar a vida de pecado. Semana passada eu conversava com um jovem bom, um jovem de bom coração, mas que ainda está no mundo. Enquanto eu conversava com ele, e sabe, querido, quando você estiver falando da palavra para alguém, não tente forçar a pessoa a receber o evangelho, porque você vai reduzir o valor de Cristo, e ela vai pensar que pode fazer Cristo caber na vida errada dela. Eu conversava com ele, e ele veio com os argumentos, um jovem bom, mas veio com os argumentos, sabe? E eu conversava com ele pela palavra. A palavra de Deus, ela tem um poder para destruir todo o argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para destruir todo o sistema de pensamento errado que bloqueia a tua obediência. E eu comecei a, pela palavra, por meio da própria palavra, desfazendo os argumentos, até que chegou aquele ponto onde ele falou assim: cara, eu vou falar a real para você, eu ainda não consigo me chamar cristão, porque eu não quero abrir mão de algumas coisas que eu vivo aqui fora no mundo. Eu falei: meu Deus, que homem sincero, velho. Eu falei: parabéns pela tua sinceridade, porque se eu tentasse, sabe, subtrair a mensagem do evangelho para ele se sentir confortável estar entre nós, não sendo um dos nossos, eu destruiria uma alma e poderia destruir até a igreja, porque ele seria um crente Nutella que entrou na igreja, mas a igreja ainda não entrou nele. É importante você ser honesto com a tua consciência. É importante eu ser honesto com a minha consciência e dizer abertamente para mim mesmo: não existe nenhum argumento que justifique essa conduta. É melhor, irmão, você se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e a seu tempo Ele vos exaltará, porque Deus dá graça aos humildes. Então quando você se humilhar e falar: Pai, eu não tenho nem por que estar aqui, mas eu estou aqui, Deus vai liberar graça sobre você. Sabia que Deus, ele tem mais prazer naquele pecador que admite a sua corrupção do que naquele pecador que se esconde na capa da religiosidade? Deus tem mais prazer nos sinceros, nos que se humilham. E sabe, você pode até pensar que é uma palavra pesada ou inadequada para a nossa igreja, afinal todos nos conhecemos muito bem. Mas eu estou aqui para te dizer também, querido, enquanto nós estivermos nesse mundo, existe a possibilidade de regressarmos o caminho. E quando eu falo essas coisas, é necessário que o seu coração esteja aberto para receber o temor do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor nos faz desviar do mal.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, o interessante é que nós estamos nesse tempo onde essa doença espiritual se espalha na igreja, e as pessoas agora começam a se manter numa vida dupla, convivendo com Cristo e com o pecado ao mesmo tempo, e não resolvendo esse problema. Nós estamos dentro desse tempo onde algumas pessoas começam agora a usar argumentos para justificar que não precisam de mudança. E nós estamos presenciando algumas coisas realmente assustadoras. Essa semana, por exemplo, eu me assustei, porque eu vi um vídeo de um rapaz que ele participou do Descende. Quem sabe o que é o Descende aí? Levanta a mão. Descende foi um grande congresso cristão. Ele participou do Descende. Ele estava lá junto com a galera. Se você vê o Instagram do cara, você vai dizer: que pessoa amorosa, que pessoa empática, que pessoa boa. O homem que estava dentro da igreja, de repente, parece um vídeo, ele declarando a sua homossexualidade e dizendo que não tinha problema em falar disso para os homens, porque ele sabia que Deus não tinha nenhum problema com isso. Eu pergunto, meu amigo, que raios de Bíblia ele está lendo? Ouça bem, o problema real de Deus, querido, não é em si com o seu pecado. O problema real de Deus é com a sua indisposição de tomar decisões para resolver o seu pecado. Pode repetir? O problema de Deus não é em si com o seu pecado, mas o problema de Deus é com a tua indisposição em tomar decisões que vai te tirar dele. Porque assim como esse jovem que tem desejos homoafetivos, existem homens que têm vontade de ter relações com outra esposa que não é a dele, e é pecado da mesma forma. Agora tem outro que o problema não é o adultério, tem outro que o problema é a mentira, é pecado. Tem outro que o problema não é a mentira, mas é a fofoca, é pecado. Tem outro que o problema é a avareza, não importa, irmão. A gente entende que o pecado é maligno e ele destrói a nossa vida com Deus. Ele nos corrompe, ele nos tira do lugar que Deus nos criou para estar. Agora a gente sabe que isso entrou na nossa vida, mas a questão é, pela graça de Deus, nós recebemos condições de sair dele. Agora alguns não estão usando a graça da maneira que podem usar. Aí ontem, estava participando de um aniversário de uma prima e conversando com uma moça que era da igreja também. Ela começa a me expulsar pela boca. Eu vou falar desse modo, tá? A gente não brigou não, a gente estava conversando, mas eu via os argumentos das doutrinas feministas. Diga-se comigo, argumentos. Cuidado com eles. Sabe por quê? Se você ouvir algo e não souber pela palavra bloquear aquilo vai se infiltrar e gerar um modo de vida no teu coração. Por isso é importante estar cheio com a palavra, porque a palavra de Deus, ela vai destruir esses argumentos, ela vai nos ajudar a nos enquadrar com o propósito de Deus para as nossas vidas. Agora você percebe que essas coisas estão entrando na igreja, querido. Tudo se trata de argumentos. Você conhece um homem que é pastor e teve um bocado de casamento já. Você vai conversar com ele, argumentos. E sabe, é triste que algumas pessoas fracassaram no casamento. É muito triste isso. Eu não estou aqui combatendo contra o pecador. Eu não estou aqui combatendo contra as tendências pecaminosas que ainda podem estar em nós. O que eu estou combatendo aqui é a síndrome de Judas. São os argumentos que te fazem entender que você pode continuar nisso e Deus vai estar de boa. Nesse tempo, como nunca, está se cumprindo essa profecia onde Judas diz que se infiltraram homens que transformaram em libertinagem a graça de Deus.
Aí você vê no Brasil um pastor, homem que foi grandemente usado, homem que até a Globo dava moral. Eu não vou falar o nome, mas vocês com certeza sabem quem é. Depois de um perrengue na vida espiritual dele, ele acabou entendendo que, contanto que a pessoa se relacionando com outra do mesmo sexo não tivesse relações com outros, Deus se agradaria disso. Argumentos. Com o pecado, você não argumenta. Com o pecado, você se abre para receber a graça de Deus para transformação. Enquanto eu lutava contra os pecados que estavam aprisionando a minha vida, eu percebia algo. Toda vez que eu argumentava, eles me derrubaram. Toda vez que eu argumentava, eles me derrubavam de novo. Quando eu fui realista e disse, não existe justificativa para eu viver isso. Não existe justificativa. Eu posso estar aqui hoje, mas eu vou fazer o que a palavra de Deus me manda fazer, para que daqui a um tempo, ou até hoje mesmo, eu seja transformado, porque há poder transformador na graça de Deus. Eu disse, há poder transformador na graça de Deus. Você pode ser a pior pessoa hoje, no seu coração encontrar as tendências terríveis, coisas que você se envergonha de falar para outras pessoas, mas se você receber um toque da graça, assim como Isaías, que tinha lábios impuros, a graça de Deus tocou com uma brasa viva os seus lábios, ele foi purificado, irmão. No lugar onde você se abrir para a graça de Deus atuar, você experimentará transformação. O que é que vai nos proteger, queridos, contra esse problema? Eu já estou encerrando por aqui. Nesse tempo onde a graça de Deus está sendo deturpada e se tornando uma graça corrompida, nós precisamos nos agarrar à verdadeira graça. A verdadeira graça, que é transformação. A graça de Deus, ela é a resposta para esse tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a graça de Deus, ela foi dada trazendo salvação a todos os homens, ensinando o povo de Deus a rejeitar as paixões e inclinações deste mundo, vivendo de maneira sóbria. O que é sóbrio? É alguém que tem pleno conhecimento da sua consciência, alguém que não está embriagado. A Bíblia diz, sobriamente e piedosamente. Uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa, querido? É uma vida centrada em Deus. Sabe quando a graça de Deus ela vai atuar? Quando foi que a graça de Deus atuou pela primeira vez na tua vida, Estevão? Quando você entendeu que você era pecador e precisava de salvação. Você levantou a sua mão e disse, Senhor Jesus, eu sou pecador. O primeiro passo para que a graça de Deus atue é ser real consigo mesmo e com Deus, e não tentar camuflar quem você é. Deus, eu não quero ficar neste lugar, mas eu estou assim. Eu não quero permanecer dessa maneira, mas eu estou assim. Aí você ora, Senhor, não permita que o teu temor se afaste do meu coração. Porque sabe o que sustenta muitos hoje na igreja? É o temor do Senhor, porque eles não param de temer o Senhor. Não importa o vendaval que for, não importa o que apareça contra eles, não importa a tentação que venha sobre eles, eles estão se mantendo firmes. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e por meio do temor do Senhor os homens se desviam do caminho mau. Aleluia. A graça verdadeira de Deus, eu quero falar isso para você. A graça verdadeira de Deus, ela ministra temor. Eu vou falar mais uma vez. A graça verdadeira de Deus, ela ministra temor. Você pergunta, como é que eu posso temer a Deus se eu sei que eu fui salvo pela graça? Sabe que nós temos dois problemas. Nós não entendemos como perdidos nós estávamos e não entendemos como salvos nós fomos feitos. Vocês entenderam? Esses dias eu estava refletindo nisso. Meu Deus, eu estaria condenado à eternidade no inferno? Pare e pense por isso. Se não fosse o sangue de Cristo, Deus não teria nenhuma razão para te resgatar.
porque foi o homem que decidiu pecar. Ele nos resgatou por seu amor, querido. Mas isso não deve ser uma justificativa para a gente desprezar a palavra dele, não. Entenda que nós estávamos perdidos, ele nos encontrou, nós estávamos mortos, ele nos ressuscitou, nós estávamos condenados, ele nos salvou, ele nos deu vida, ele nos curou, ele nos abençoou. Ei, você estava perdido e agora você foi salvo. Eu já experimentei ser perdoado de uma dívida, e parece que quando a pessoa perdoa uma dívida, parece que eu respeito ela um pouco mais, porque eu sei que ela agiu de forma benevolente comigo, eu sei que ela agiu com graça comigo. Agora, muitas vezes a gente tem a consciência na mente de que estávamos no inferno e Deus nos tirou para o reino da luz, mas nós não correspondemos com gratidão ao Senhor que nos resgatou. Querido, se você entender essas coisas, sabe, isso vai purificar o teu coração, para ter um caminhar mais sério com Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que nós precisamos reter a graça. Diga assim: reter a graça. Aí ele diz: retém a graça por meio da qual você possa servir a Deus com reverência e piedade. A graça verdadeira, ela não vai te fazer parar de temer ao Senhor, mas a graça verdadeira, ela vai provocar no seu coração um sentimento de reverência para Deus. Ele derramou o sangue dele para me resgatar. Ele pagou um alto preço de sangue para me resgatar. Aquilo feriu ele, aquilo matou ele, e aquilo, o pecado, é algo com o qual nós hoje estamos brincando muitas vezes, por falta de entendimento. Querido, quando eu falo essas coisas para você, isso não quer dizer que em algum momento eu não vá ser surpreendido em nenhuma falha, mas eu quero que você entenda a importância de você conservar o teu coração, um desejo por servir a Deus de forma íntegra, um desejo por servir a Deus de forma, sabe, plena, e assim nós vamos nos edificar uns aos outros, assim nós vamos nos corrigir uns aos outros, assim nós vamos crescer juntos, e nós vamos nos preservar nesse tempo. Amém? Então, nesse tempo onde Satanás está corrompendo a graça de Deus em libertinagem, dizendo que porque você foi salvo pela graça, porque não é pelas obras, porque foi a vida de Cristo, não foi a tua, você pode fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. Nesse tempo onde as pessoas estão começando a viver de forma errada por esse ensino, você precisa conhecer a graça verdadeira. E a graça verdadeira é libertação e transformação para a tua vida. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, amados? Não deixe os argumentos prender você numa vida errada diante de Deus. Se você está em desobediência à palavra, seja curto e grosso consigo mesmo, e pare de tentar: eu fiz isso porque fulano fez, eu fiz isso porque aconteceu isso e aquilo outro. E você vai experimentar a graça de Deus nesse tempo, amém? Era isso que nós tínhamos para hoje.